E por fim, nós temos a quarta lição. As tempestades são pedagógicas, ou seja, os problemas, as dificuldades são pedagógicas. Jesus sabia que uma tempestade se aproximava, com certeza, pois fazia parte da programação das aulas daquele dia. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que nem sabiam que precisavam aprender. Qual a lição que eles aprenderam aqui? É preciso confiar em Jesus durante as dificuldades da nossa vida. Diante dos problemas da nossa vida, nós temos que ter fé, nós temos que confiar em Jesus. Jesus, ele passou aquele dia inteiro ensinando a multidão, aos discípulos, as parábolas do reino, mas ainda faltava uma aula prática. E numa situação daquela, as perguntas de Jesus poderiam parecer absurdas. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Jesus queria ensinar para eles que não tinha razões para temer. Em primeiro lugar, porque ele tinha falado que chegaria ao outro lado do mar. Em segundo lugar, porque ele estava com eles. Jesus estava no barco. E em terceiro lugar, Jesus estava tranquilo. Ele estava tranquilo porque ele sabia que tudo aquilo fazia parte para a agenda do Pai. E em quarto lugar, por causa do poder de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, as tempestades, os problemas que passaremos na nossa vida, todos, sem exceção, têm um caráter pedagógico. Nos ensina. Quantas pessoas numa enfermidade tiraram lições? Quantas pessoas num momento de crise no matrimônio tiraram lições? Às vezes é preciso lembrar aquela passagem de Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Deus disciplina a quem ama, educa todo aquele a quem recebe como filho. Às vezes, nós lembramos apenas da parte da correção, da disciplina. É verdade, Deus disciplina, corrige aqueles que ama, mas também educa. Ele também ensina. E muitas vezes Deus usa situações que passamos em nosso dia para nos dar um ensinamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Às vezes até uma enfermidade vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, São Paulo aos Tessalonicenses vai dizer: devemos dar tudo graças a Deus. Até mesmo um momento difícil que a gente passa, louvado seja Deus. Assim foi Jó, né? Jó perdeu a família, perdeu tudo, e o que disse Jó? Bendito seja Deus, louvado seja Deus.